aí vem assunto, porque ele falou agora na questão eleitoral, deputado. Estava prevista para outubro as eleições deste ano para prefeitos e vereadores, mas parece que há uma conversa, uma discussão aqui no Congresso para adiar, né, esse período eleitoral. Como é que está sendo tratado aqui no Congresso sobre esse assunto? São duas propostas que existem. Uma de prorrogar o mandato dos atuais vereadores e prefeitos e outra proposta de adiar o dia das eleições. Então, você caminha nas duas com a inconstitucionalidade, porque a Constituição Federal ela diz que as eleições têm que ser no primeiro domingo de outubro. Está dito lá na Constituição Federal. Não mudou a Constituição. Então, a data é 4 de outubro. Que o primeiro domingo de outubro este ano é dia 4 de outubro. Então, está lá. É a Constituição que diz isso, se eu não me engano, artigo 29. O mandato dos prefeitos e vereadores, que é a questão da prorrogação, é de 4 anos. Está na Constituição Federal. Aí tu vai lá no artigo 60, que trata sobre as cláusulas pétreas, ele diz que o voto é universal, secreto, e periódico. Então, a periodicidade do voto, ela está na Constituição Federal como cláusula pétrea. Então, nós, deputados federais e senadores, não podemos mexer nisso. Só os constituintes. Só se tiver uma nova Constituição, através da redação de constituintes, dizendo lá que o mandato de vereador passa a ser de 5, 6 anos, ou 4 anos e 1 mês. Nós não podemos alterar. Nós não somos constituintes originários, nós somos constituintes derivados. Nós só podemos mudar aquilo que a Constituição não proíbe, então nós não podemos mudar. Então, para mudar isso, é muito difícil. O que pode ser mudado é a data das eleições. O mandato de 4 anos não pode. O que existe é um segmento que quer fazer com que tenha eleição mais lá na frente, no ano seguinte, mas quem assume? Quem assume? Quem substitui o prefeito na sua ausência? Quem? Quem é? É o vice-prefeito. Na ausência do vice-prefeito é o presidente da Câmara. Ora, se o mandato deles terminou... Pronto, então, na questão constitucional, impossível adiar as eleições de outubro. Né? Não pode. A não ser que mude a Constituição no que diz respeito a adiar o dia das eleições. Agora, alterar mandato não tem como. Por que se fez isso? Nós temos que ver a história, Nildo. Você é uma pessoa que é muito inteligente, tem muito conhecimento. Você lembra que, em um determinado momento no Brasil, chegou-se a... O governo começou a perder seus senadores. E a ideia, a perspectiva era de que o Senado da República, a maior parte dos senadores seriam de oposição ao governo. O que o governo fez? Não. Vamos botar aí um texto de senadores biônicos, ou seja, nós vamos dizer quem são os senadores, eles vão ser senadores sem voto popular. Ora, senador é representante dos estados. Então, elegeu sem voto pessoas, assim como se elegeu governadores sem voto. Sem voto. Então, para evitar isso, que os constituintes de 88 disseram, não, eleição é sagrada, tem que ter período certo, periodicidade regular. Então, se não está dando condições de se ter eleições por causa dessa pandemia, então vamos adequar as normas, a estrutura da justiça eleitoral, que tem que receber os votos, e a estrutura eleitoral para que possa viabilizar as eleições. É o que diz a Constituição Federal. Deputado, obrigado, hein? Suas considerações finais aqui para a Central de Notícias. Agradecer a oportunidade de poder estar nesse bate-papo aqui com o meu amigo Nildo Costa, um jornalista muito respeitado, influente e que busca sempre as notícias para levar ao conhecimento dos seus ouvintes, dos seus telespectadores, que formam um grande grupo de pessoas, tanto no Maranhão como fora do estado. Tá certo. Aqui, ó, conversamos então com o vice-líder do MDB aqui na Câmara dos Deputados, Hildo Rocha, que é do estado do Maranhão. É o deputado que não tem pandemia nem nada. Fez uma viagem ontem para chegar aqui a Brasília, para ter uma ideia. Pegou o voo antes de ontem em São Luís, foi a São Paulo, foi para poder chegar aqui.
Foi duro, hein? Duro, tá muito difícil. Mas é isso aí. Obrigado. Obrigado aí, gente. Obrigado pelo carinho da audiência. A qualquer momento a gente volta com mais informações aqui de Brasília. Daqui a pouco estaremos ao vivo lá do Palácio do Planalto falando sobre a sanção do projeto de lei de socorro aos estados de 60 bilhões de reais. Tudo isso para vocês aqui na Central de Notícias. Um abraço.